Eu convido você a ler a Bíblia, a Palavra de Deus, infalível Palavra de Deus, em João capítulo 12, versículo 26. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus disse: Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Que farei de Jesus? Número 4, eu o servirei. Vamos orar? Eterno Deus, bendizemos o Teu nome pelo privilégio de estarmos juntos. E agora bendizemos o Teu nome, porque temos a certeza de que nos falarás nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já há vários domingos pensando em hipotéticas respostas que o crente daria à pergunta formulada por Pilatos no julgamento de Jesus. A pergunta de Pilatos foi: que farei de Jesus chamado o Cristo? E nós já vimos que o crente pode responder da seguinte maneira: em primeiro lugar, eu crerei nele. Em segundo lugar, eu o adorarei. Em terceiro, eu o amarei. E hoje vamos ver, eu o servirei. Então hoje vamos falar do serviço a Jesus Cristo. E eu quero começar lembrando e voltando os nossos pensamentos para o julgamento de Jesus. Naquele dia, perante Pilatos, Jesus pronunciou uma palavra que é incrivelmente reveladora. Jesus disse, João 18, 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Você observou o que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos. Então Jesus tem servos. Quem são eles? Onde estão? O que estão fazendo? É disso que vamos falar nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que nós temos que destacar nesta palavra de Jesus, de João 12, 26, se alguém quiser me servir, é o verbo querer. Se alguém quiser. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que o serviço a Cristo é voluntário. É um serviço voluntário. Se alguém quiser me servir, siga-me. Sabe, em 2007, já lá vão 13 anos, né? Alguns arqueólogos chineses, escavando a terra no seu país, encontraram uma vala. E nesta vala havia 47 corpos, 47 esqueletos de pessoas que foram, segundo eles, segundo as pesquisas deles, sacrificadas para que pudessem continuar a servir o dono dessas pessoas no outro mundo. Então, olha só, 47 pessoas sacrificadas, colocadas numa vala, provavelmente enterradas vivas, para que elas pudessem continuar servindo ao seu Senhor, que provavelmente deve ter morrido também. Honestamente, eu queria saber se alguém perguntou a esses servos se eles queriam servir ao seu Senhor lá no outro mundo. Alguém perguntou? É muito diferente o sacrifício do serviço cristão. O servo de Cristo é um voluntário. Ele ouviu, ele leu, se alguém quiser me servir, e ele então se prontificou, eu quero servir a Cristo. Então é um serviço que é sem cabresto, é um serviço que é sem coação, sem coerção, sem compulsão.
Porque Jesus disse: se alguém quiser me servir. Há algum tempo atrás eu li um artigo na internet, num blog, muito interessante, um irmão nosso, analisando um fato que aconteceu na cidade de Porto Velho, capital aqui de Rondônia. E ele disse que um vereador, ele dá o nome do vereador, um vereador do partido tal, submeteu ao plenário da Câmara Municipal de Porto Velho, Rondônia, um projeto de lei que institui Jesus Cristo como o único Salvador daquela cidade. Eu acho que já começa tudo errado, porque Jesus não é salvador de cidade. Jesus não tem compromisso com geografia, com a geopolítica da população mundial. Jesus tem compromisso com o coração das pessoas. Então esse negócio de dizer que Jesus é Senhor do Brasil, Jesus quer ser Senhor do brasileiro. Jesus é Senhor do Rio de Janeiro. Não, Jesus quer ser Senhor dos cariocas, dos brasileiros em geral, mas não de uma cidade. Então a matéria foi aprovada lá em Porto Velho, em primeira votação, e se aprovada em segundo escrutínio, poderá ser sancionada pelo prefeito como lei municipal, com os seguintes termos. Aí o rapaz copiou do projeto de lei o seguinte: artigo 2, por exemplo: fica declarado profeticamente Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da cidade de Porto Velho. Já falei que não temos o Novo Testamento Jesus Salvador de cidade. Jesus é Salvador de indivíduos, de pessoas. Parágrafo 1º, consagra a cidade de Porto Velho a serviço de Deus para a honra, glória e louvor no poder de Jesus Cristo. Parágrafo 2º, a cidade de Porto Velho renuncia. Como é que cidade renuncia? Renuncia toda obra realizada no passado, de prostituição, impureza, lascívia, ruínas, homicídios, roubos, corrupção, idolatria, feitiçaria, tráfico de drogas, prostituição infantil e toda maldição de primeira, segunda, terceira e quarta geração da cidade de Porto Velho. O último parágrafo declara que a cidade de Porto Velho terá uma geração santa e eleita pertencente ao Senhor Jesus Cristo. Olha, eu entendo a boa intenção do legislador, mas isso não é matéria que caiba à Câmara Municipal legislar. Jesus quer ser Senhor do meu coração, querido, do seu coração, mas Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Ele não quer ser Senhor da cidade onde moramos, isso não importa. Quando Jesus muda o coração dos moradores, aí a cidade para de ter prostituição, impureza, lascívia, ruína, homicídio, roubo, corrupção, idolatria, feitiçaria, tráfico de droga, prostituição infantil. Tudo isso acaba em decorrência do senhorio de Cristo admitido em nossas vidas. Mas não se cria um paraíso por decreto, não é fazendo leis municipais que a gente vai colocar Jesus como o Senhor dos nossos corações. E aí o nosso irmão querido que copiou no seu blog essa lei, essa notícia, ele faz um comentário. O comentário dele também é interessante, apesar de um pouco radical. Ele diz assim: parece piada, mas não é, o caso é sério. A busca evangélica pelo poder terreal parece agora mostrar sua cara, sem vergonha nenhuma de corromper a verdade das Escrituras e principalmente afrontar o próprio Senhor Jesus com uma lei em seu nome. Tenho dito, e não só eu, mas outros escritores e pregadores, diz o articulista, que o povo evangélico não vai sossegar enquanto não implantar um Talibã cristão, onde católicos, espíritas e pessoas de outra religião sofrerão na pele a dor de não pertencerem à família de Deus. Como cristão protestante,
tenho vergonha disso. Minha vontade, diz ele, minha vontade ao ler uma matéria dessas é de enfiar a cabeça na terra e fingir que eu não existo. Dá raiva e pena ver um povo tão medíocre e mesquinho na busca do poder. O Estado laico não pode permitir tal atrocidade à liberdade de outros, à liberdade religiosa de outros credos. Isso aqui é o seguinte: se nós estamos numa sociedade civil, então nós temos que respeitar todas as religiões, digamos assim. Temos que dar liberdade para cada um escolher a sua religião. Religião, modo de vida, desde que isso não contraria o bem comum, não é verdade? Mas impor Jesus como Senhor dos corações, realmente o articulista está certo, não dá para fazer isso, não é bíblico fazer isso. Jesus disse: se alguém quiser me servir, se alguém não quiser, é problema dele, e vai arcar com as responsabilidades, com os resultados dessa decisão, certamente, mas é problema da pessoa. Nem Deus obriga ninguém a ser cristão, a ser crente. Há poucos dias os nossos noticiários encharcavam-se de notícias ruins, como aquela de alguém pegar um revólver e obrigar, sob mira de revólver, obrigar o sujeito, o indivíduo, a quebrar os seus ídolos. Meus amigos, não se faz isso. Os ídolos são quebrados. Quando os ídolos são quebrados, eles são quebrados primeiramente no coração. A gente se livra deles primeiramente na alma. Depois, então, a gente vai dar sequência àquela reforma que Jesus operou dentro da gente. Mas a gente pegar uma arma, já está errado. Pegar uma arma e obrigar alguém a ser cristão é a mesma coisa que Maomé fazia, né? Pegando uma espada e obrigando as pessoas a serem muçulmanas, dizendo a elas: crê ou morre. Não é assim. Muçulmano pode fazer isso, mas cristão não faz isso. Jesus diz claramente: se alguém quiser me servir, há um livrão grosso chamado Minha Vida, foi publicado pela Bloch Editores, em 1976, e o autor do livro é Golda Meir. Golda Meir foi uma das líderes de Israel na década de 60 para 70, né? Guerra do Yom Kippur, ela estava lá, se não me engano, e ela escreveu então um livro chamado Minha Vida, e lá pelas tantas, na página 14 e 15, ela diz o seguinte: meu avô paterno, ela nasceu no território russo, embora fosse de família judaica. Meu avô paterno foi um dos milhares de meninos judeus sequestrados na Rússia para servir por 25 anos no exército do czar. O avô dela, 25 anos no exército do czar, o imperador da Rússia. E o menino foi o quê? Sequestrado, o verbo que ela usou aqui. Sequestrado. Jesus não sequestra ninguém. Se você quiser pertencer ao exército de Cristo, você é bem-vindo, e eu convido você a vir realmente participar do exército de Cristo, mas tem que ser um ato livre da sua vontade. Você é que tem que vir com seus próprios pés. É decisão do seu coração, não é imposição de seu ninguém. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me servir, diz Jesus. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que o serviço cristão o servir a Cristo é voluntário. Segundo lugar, o serviço a Cristo é recompensado com a companhia de Cristo. O serviço a Cristo é recompensado com a companhia de Cristo ao lado da gente, onde, diz ele, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Então ele diz: se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Essa promessa de Jesus tem dois aspectos.
Um aspecto imediato e um aspecto escatológico, digamos assim. Na presença imediata de Jesus, é uma garantia da presença dele ao nosso lado, aonde quer que a gente vá. Jesus disse, Mateus 18, 20, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ali estou eu. Isso ele disse nos dias em que esteve na terra, isso é válido para toda a história da igreja, válido para nós hoje, válido para sempre. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, quer dizer, prestando culto ao nome de Jesus, diz ele, ali estou eu no meio deles. E quando Jesus enviou os seus discípulos, no final do Evangelho de Mateus, nós lemos isso, ele prometeu que estaria com a igreja permanentemente. Ele disse, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então é uma presença imediata, já está conosco, o seu nome invocado faz com que a sua presença seja garantida. Mas também é uma presença escatológica, uma presença que se completará no futuro, na pós-morte. Você lembra da história do ladrão na cruz? A história do ladrão na cruz é muito interessante, por quê? Porque aquele rapaz era um ladrão e ele foi salvo por Jesus na chamada hora 1/10, ou seja, se salvou minutos antes de morrer. E você lembra como é que foi essa salvação dele? Ele pediu a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu que Jesus se lembrasse dele quando Jesus estivesse no seu reino. E o que Jesus respondeu a ele? Lucas 23, 43, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. E meus amigos, estas palavras consolaram o homem e ele morreu feliz. Ele morreu feliz. Mas eu quero dizer a você uma coisa, não espere chegar a hora da morte para você tomar uma decisão ao lado de Jesus, porque essa hora pode surpreender você e você não estar preparado. Então convém que estejamos preparados permanentemente, tendo convidado Jesus para morar em nossas vidas. Note que Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Então o paraíso é muito importante, não porque as suas ruas sejam calçadas de ouro, como o Apocalipse descreve. Isso também é importante, mas não é por isso. O paraíso é importante não porque lá nós vamos poder dialogar e conversar eternamente com Adão, Abraão, com Noé, com Moisés, com Daniel, com Jó, com Josué, com Samuel, Davi, Moisés, Isaías, Jeremias, João Batista, Jesus, Paulo, Pedro, mas principalmente porque nós vamos, como disse Jesus, estarás comigo, nós vamos estar com Jesus. Eu sei que no paraíso poderemos cantar ao lado dos anjos mais afinados do mundo, mas isso não será a glória maior do paraíso. A glória maior será exatamente estar com Jesus. É aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,17, estaremos para sempre com o Senhor. Oh, que dia mais feliz aquele em que nós fecharmos os olhos para este mundo e podermos estar para sempre com o Senhor. Um outro aspecto desta palavra de Jesus, onde eu estiver, lá também estará o meu servo, pode significar concordância da parte do servo com a agenda de Jesus. Qualquer que seja a necessidade de Jesus, o servo estará ali para obedecer, para cumprir e obedecer. Então o serviço a Cristo é recompensado com a companhia de Jesus, que já começa neste mundo, mas não se limita a ele, durará por toda a eternidade. Em terceiro e último lugar, o serviço a Cristo será recompensado com as honras do Pai.
O final do nosso versículo 26 diz, Jesus diz: se alguém me serve, se alguém voluntariamente se oferece para servir a Jesus, o Pai o honrará. Então, em terceiro lugar, nós temos aqui o serviço a Cristo será recompensado com as honras do Pai. Mas como assim? Com que tipo de honra os crentes serão recompensados pelo Pai? Em primeiro lugar, o Pai honrará o servo de Cristo, dando acesso à sua presença de Pai. Dando acesso à sua presença. Meus amigos, o Novo Testamento está repleto de registros que dão conta dos privilégios que nós desfrutamos ao pertencermos à família de Deus. E o Pai honra os servos do seu Filho, como diz um hino do cantor cristão, do Inário também, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Primeira coisa, é o acesso que o Pai dá à sua presença, e os servos podem então chegar a essa presença e ficarem ali à vontade. O Pai honra os servos do seu Filho, ouvindo-lhes as orações também. Nós podemos orar e as nossas orações não ficam encalhadas no teto, mas elas passam e alcançam o coração de Deus. Jesus disse em João 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Em segundo lugar, o Pai honrará o servo de Cristo, admitindo-o no sacerdócio da nova aliança. No sacerdócio da nova aliança. Se eu perguntasse a você qual é a sua profissão, eu tenho certeza que você vai responder: eu sou carpinteiro, eu sou médico, eu sou professor, eu sou auxiliar de escritório. Cada um tem a sua profissão. Mas se você é cristão, você pode responder da seguinte maneira: eu tenho duas profissões. Eu tenho a minha profissão de pontinhos e também eu sou sacerdote. Como assim? Sacerdote? Eu não tô te reconhecendo. Sim, você é sacerdote. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ah, meu querido, nós somos sacerdotes da nova aliança. Para ser sacerdote da antiga aliança, não podia. Você tinha que ter nascido na família de Levi para ser sacerdote. Agora não. Agora você tem que ser nascido na família de Deus para ser sacerdote santo, exercer um santo sacerdócio, como diz Pedro, diante do Senhor. E em terceiro e último lugar, o Pai honrará o servo de Cristo, fazendo-o assentar-se ao lado de Cristo. Há poucos dias nós pensamos aqui, naquele texto em que o jovem rico chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer? Fala sério aí, aqui entre nós. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Me conta aí, fala. Pegou uma caneta e anotando, o que eu tenho que fazer? Jesus disse: vai, vende tudo que tens, né? Dá aos pobres, e vem e segue-me, terás um tesouro no céu. O rapaz que estava tão alegrinho, coitado, descaiu-se-lhe o semblante, ficou triste, e na sua tristeza foi embora da presença de Jesus. Os evangelistas contam isso, e Mateus conta que Pedro, nessa hora, quando está vendo o rapaz virar na esquina, Pedro puxa assim a gola da veste de Jesus e diz assim, Mateus 19, 27, Senhor, nós deixamos tudo, e realmente Pedro deixou lá a indústria da pesca, lembra? Nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos?
que recompensa teremos? Aí o versículo seguinte é a resposta de Jesus. Então Jesus lhes disse, quer dizer, a Pedro e a todos os outros: em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, na implantação da nova ordem que o Senhor Jesus vem trazer a este mundo, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, portanto, fala de um aspecto escatológico, final, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Muita coisa envolvida nessa frase, nós não temos tempo para entrar nessas coisas, mas é bom lembrar que o crente, a lição principal da palavra de Jesus aqui, é que o crente, o servo de Cristo, terá uma recompensa gloriosíssima, qual há de assentar-se em trono para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, para julgar o povo de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo parece estar ecoando essas palavras de Jesus em Mateus 19, quando ele diz, Paulo lá diz o seguinte: ou não sabeis que os santos, lembra, no Novo Testamento são os crentes, não sabeis que os crentes julgarão o mundo, e se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? É 1 Coríntios 6, 2, 1 Coríntios 6, é Paulo censurando o fato de que os crentes coríntios, levando uns aos outros perante os tribunais, e um pega um advogado, o outro pega o outro, e os dois vão bater boca diante de um juiz. Aí Paulo diz: isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o reino de Deus. Não sabeis que os santos, os crentes julgarão o mundo, e no mundo, e se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Se a gente não é capaz de resolver os pequenos pepinos com que nos debatemos no cotidiano da igreja, como é que a gente vai julgar o mundo? Pergunta Paulo. Então veja que os servos de Jesus, lembra que ele falou: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam por mim. Então os servos de Jesus julgarão um dia o mundo, e essa será uma das maiores recompensas. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Vale a pena, queridos irmãos, servir a Jesus, ainda que as recompensas não sejam óbvias aos olhos da carne. E aí eu queria terminar com uma ilustração de uma biografia, tirada de uma biografia de um casal de missionário. Era um casal de missionários, eles trabalharam no Quênia, país da África, e quando eles passaram de 70 anos, a junta a qual eles pertenciam os chamou de volta, e eles então tiveram que voltar para os Estados Unidos, que era seu país de origem. E então eles contam que embarcaram no avião na cidade de Nairobi, que é a capital do Quênia, e o avião fazia uma escala em Londres. E em Londres, quando o avião parou, várias pessoas desceram, mas também várias pessoas entraram, fechou-se a porta e o avião foi embora, foi para Nova York, era o destino final. E quando o avião pousou em Nova York, então pousou, eles saíram, passaram pela alfândega, todo mundo, e o casal de missionário está ali. E quando passaram pela alfândega, eles viram uma multidão imensa, e com faixas dizendo: bem-vindos à América. E o casal ficou emocionado, e a mulher virou-se para o marido e disse: meu marido, veja que coisa bonita que a nossa igreja preparou para a gente, olha que recepção. Mas assim que eles caminharam um pouquinho mais, eles perceberam que a recepção barulhenta, muito alegre, não era para eles.
Aí eles souberam o que aconteceu. Quando o avião pousou em Londres, saíram algumas pessoas, eu falei, entraram outras. Umas dessas pessoas que entraram eram 4 rapazes que formavam uma banda musical chamada Beatles, The Beatles, os Beatles. E era a primeira viagem deles à América, era a primeira ida deles aos Estados Unidos, no auge do sucesso e aquela coisa toda, e os fãs estavam ali com faixas, bem-vindos à América, e o casalzinho de missionários, coitado, pensando que era para eles. Não era para eles. Aí sabe o que aconteceu? A mulher do casal, ela ficou num canto, triste, desapontada, abatida, e ela então virou-se para o marido e desabafou: puxa, meu bem, a gente passou a vida toda, né? Toda a vida de juventude até a aposentadoria, passamos a vida toda nessa terra, naquela terra difícil, trabalhando para o Senhor, e a gente chega e não tem recepção nenhuma. Até o casal que ia buscá-los no aeroporto também se atrasou, porque o trânsito com os Beatles ficou intransitável. Então, ela falou: ninguém para nos receber, e esse povo que está servindo ao diabo e tem essa recepção toda. Eu gosto da resposta que o marido deu para aquela esposa. Ele disse: querida, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Vamos orar. Deus eterno, nosso Pai, obrigado porque o Teu Filho nos chamou para servi-lo. E agora, na condição de servos Teus, nós queremos pedir que nos ajudes a não esperar as glórias, as gloríolas do mundo, mas confiar, trabalhar e confiar que um dia a nossa recompensa virá das Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.